nós vamos estudar hoje a pergunta de número 11, não sei de onde eu tirei 9 não, pergunta de número 11, do Catecismo Maior, é a última pergunta sobre a seção que fala sobre Deus, o ser de Deus, e nós, a partir da semana que vem, começaremos uma nova sessão, que falaria ao final. A pergunta de número 11 versa assim: como se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai? A resposta dos irmãos de Westminster a essa questão é: as Escrituras manifestam que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai, quando lhes confere nomes, atributos, obras e adoração, tais que só são adequados a Deus. Importante nos atermos nessa introdução ainda, nesse momento de introdução, algumas coisas que já foram ditas, que serão aí fundamento para um melhor entendimento. Principalmente o fato de que a Bíblia, segundo a Bíblia, só existe um único Deus verdadeiro, e isto é rico nas Escrituras. Nós vamos ler 2 textos, 3 na verdade, só para nos lembrar dessa afirmação bíblica, e farei algumas considerações com relação a isso, para o melhor entendimento aqui introdutório. Nós vamos ler em Deuteronômio 4:35, vamos ler Isaías 45:5 e o Salmo 96:5. Nessa ordem aí, quem achar pode ler. Deuteronômio 4:35 primeiro. Isso, o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Isaías 45, verso 5. Isso, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, né? Não, além de mim não há Deus. Ok, Salmo 96:5. Isso, veja que são apenas alguns textos, poucos textos nós lemos, mas há uma imensidão de referências nesse sentido, de que só há um Deus verdadeiro, e a Bíblia apresenta, neste cenário da deidade, que todos os outros que reivindicam para si divindade, ou a eles é atribuído divindade, são falsos. A Bíblia claramente apresenta esse cenário, tá? Isso é importante por algumas razões, para o nosso entendimento aqui. Primeiro, para o fato de que não é incomum as pessoas pensarem nas divindades pagãs como se fossem Deus também. Como assim? Deus diz que Ele é o único Deus, mas naquela época tinha o Deus dos sírios, tinha o Deus dos filisteus, tinha o Deus
dos midianitas, tinha Deus, toda aquela turma tinha um monte de Deus. Como assim só há um Deus? Não, os povos também têm deuses. Nós vimos isso um pouco quando iniciamos essa parte sobre Deus. E isso faz com que muitos não consigam perceber que quando a Bíblia registra essas outras divindades, a Bíblia deixa claro que elas são falsas. Elas são um produto da mente caída. Essas divindades são a reprodução do desejo do próprio homem caído. É um reflexo dele. É aquilo que ele deseja encontrar em um Deus que aprova a sua libertinagem, um Deus que lhe dá prosperidade material, um Deus que lhe dá felicidade, um Deus que lhe dá uma família grande, um Deus que lhe dá saúde, ou um Deus que lhe vinga, lhe dá poderes vingativos. Enfim, tem para todos os gostos nesse cenário aí, mas são deuses que o homem criou com base em seu coração. E a Bíblia torna isso muito claro, quando ela afirma, Deus normalmente diz isso através do seu profeta, eu sou o Senhor, o único Deus, ou só há um único Deus, todos os demais são ídolos. Ele está não apenas dizendo que ele é verdadeiro, ele está afirmando que os outros são falsos. Portanto, se os outros são falsos, não são deuses de verdade. Me parece lógico essa questão. O salmista faz questão de descrever essa situação, esse cenário, dizendo que os ídolos deles, tem boca e não fala, ouvidos e não ouvem, olhos não veem, não são capazes de andar, e no final diz, tornem-se semelhante a eles que os fazem, porque os deuses dos povos não são deuses reais. Essa é a primeira situação. A segunda situação importante, questão importante para trazer isso à memória, é que o entendimento de que só existe um único Deus verdadeiro fundamenta toda a base de nossa fé. Portanto, a crença na Trindade como ela é, e nas pessoas da Trindade distintas, mas sendo Deus, se ancora nesta verdade de existir somente um Deus. Me lembro de uma argumentação, uma pergunta, na verdade, de alguém há um tempo, acerca do nome de Deus. Na verdade, eu ouvi isso 2 vezes no meu tempo de ministério. 2 pessoas questionaram isso, falaram isso. A dúvida por causa de uma má leitura, de um mau entendimento, ou porque está querendo filosofar onde não dá para filosofar. A questão aqui, a pergunta ou o questionamento foi por que o Deus do cristianismo não tem um nome. A ideia é, todos os deuses que a Bíblia apresenta, e aqui que está a premissa falsa, todos os deuses que a Bíblia apresenta têm um nome. Tem Astarote, tem Dagon, tem Baal, e um monte de deuses, descritos na Escritura. Então, por que Deus não tem um nome? Aí eu até perguntei, você queria o que a Bíblia falasse? O nome do Deus verdadeiro é Sérgio, é João, é Paulo? Não, ele é. E ele não pode ser contido ou representado por um nome. Mas essa não é a questão. A questão é que os deuses que têm nome não são deuses. O único Deus verdadeiro é aquele que diz, eu sou o que sou. O único Deus verdadeiro. Os deuses dos povos não são parâmetro para fazer qualquer alusão à descrição ou identificação
do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é crido não pelo seu nome, mas pelo seu ser, pelo que ele é, pelos seus feitos, pela sua glória, pelo seu poder. E ele diz de si: eu sou o que sou. E todas as referências ou nomes usados para o Deus verdadeiro indicam ou se refere a um traço do seu caráter ou a um aspecto do seu ser. Ele é chamado de Altíssimo por causa da sua majestade. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos por causa do seu poder, da sua ele que ingere isto, né? Ele é chamado de Deus provedor, ele é chamado de Senhor em dois sentidos, enfim, por causa daquilo que ele faz ou das características próprias do seu ser. O fato é que a Bíblia deixa claro que só existe um único Deus, e tudo que ela diz deste Deus indica aspectos importantes que revelam o seu ser para o seu povo. Isso não pode ser confundido com qualquer outro Deus criado pela humanidade. Bem, esse ensino, portanto, é coerente e presente por toda a Escritura. Toda a Escritura deixa claro essa verdade sobre existir um único Deus. E este único Deus, também ensinado na Escritura, é um Deus trino, que existe três pessoas nessa mesma divindade, e são todo Deus ao mesmo tempo. Isso quer dizer que cada uma dessas três pessoas distintas são verdadeiramente Deus, tal qual as outras duas. E nesse sentido, nós vamos trabalhar hoje a questão da divindade do Filho e da divindade do Espírito. Não dá para ir muito longe nessa questão, porque não temos tempo, mas vamos trabalhar aquilo que é possível. Não é um ponto de grandes discussões na história da teologia acerca da divindade do Pai. Parece que isso não gerou tantas discussões assim, porque aqueles que creem no Deus da Escritura, de alguma maneira, se refere a este Deus como verdadeiro, não tem problema com a questão de Deus o Pai. Pelo menos não como tem um problema com relação a Deus o Filho e principalmente Deus o Espírito Santo. E isto tem sido matéria, ou foi matéria de discussão, e ainda tem sido, e rejeição em muitos redutos durante toda a história da cristandade. Desde o início da era cristã, o problema da divindade do Filho e do Espírito, especialmente, tem sido largamente discutido e gerado grandes polêmicas e ao longo da história, grandes inimigos também no campo da teologia. Agora, o que nós podemos ver na Escritura que nos ensina a divindade do Filho e a divindade do Espírito? Vamos olhar aqui com base no que responde o catecismo, e não com base, mas olhando para o catecismo e com base na Escritura, nós vamos ver algumas características relacionadas ao Filho e ao Espírito que sustentam essa verdade acerca da divindade deles. A resposta traz alguns elementos que devem ser tomados como caminhos para defender isto, ou para provar isto. Quais são eles? Os nomes que Jesus e o Espírito recebem, os atributos que eles recebem, as obras que eles realizam e, por fim, a adoração que eles recebem como
que são adequadas somente a Deus. Bem, em primeiro lugar, é importante nós notarmos aí que tanto o Filho quanto o Espírito são reconhecidos pela igreja cristã ao longo dos séculos, e especialmente pela igreja reformada, por causa dos nomes divinos que eles recebem, certo? Vamos olhar aí alguns nomes que o Filho recebe. Nós lemos aí o texto de Isaías 6, né? Alguém abra em João 12, 41 e leia, por favor. Nós lemos esse texto outro dia aí, mostrando que é um bom texto para provar a divindade de Cristo e refutar o argumento TJ, né? Veja, lá em Isaías, qual é o nome então divino que Jesus recebe? Aí em Isaías? Não, esse é um atributo. Santo é um atributo, nome. Aí a defesa do atributo, né? Recebe o atributo divino também. Mas qual o nome? Isaías 6. O nome divino aí. Senhor dos Exércitos é um deles. Está no verso 3. E no verso 1, Senhor. Então, Isaías, segundo o texto, e segundo a explicação do próprio Jesus lá em João, capítulo 12, Isaías viu a Cristo aqui, viu a sua glória e falou a seu respeito. De quem? De Jesus, que está falando de Jesus ali. E os nomes que são usados para referir a este que Isaías vê é Senhor e Senhor dos Exércitos. Dois nomes divinos aí, atribuídos a Jesus, tá? Pois não. O versículo 3 é o tetragrama. O versículo 3 é o tetragrama, que alguns chamam de Yahvé, outro Jeová, outro Irvá, enfim, é o tetragrama. Alguns traduzem como Yahvé, Jeová ou Irvá, tá? Esse menos usado, mas é uma vocalização também possível. Mas ninguém, enfim, independente da vocalização, é o tetragrama aí no verso 3. No verso 1, não. Se não me falha a memória, no verso 1 é Adonai ou Elohim, um dos dois. Não, eu falhei em observar isso aí. É um dos dois aí, que é um nome divino, tanto Adonai como Elohim, né? Então, são nomes divinos atribuídos a Jesus, nessa visão de Isaías. Vamos olhar aí também João, 1 de João 5:20. Isso. Então, Jesus Cristo é o quê?
O verdadeiro o quê? O verdadeiro Deus. Lá em Isaías é Adonai, no verso 1, tá? Ok, ali em João, qual é o nome que Jesus recebe? O nome divino? Deus, Theos. Theos é o nome usado para referir-se a Deus, especialmente no contexto da Escritura, é o nome, é a palavra usada para se referir ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Jesus então é chamado de Deus aqui. Então ele é chamado de Senhor, Senhor dos exércitos, Deus. Vamos olhar aí em João, Evangelho de João 1, verso 1. Isto. No princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, Theos. Então ele é novamente chamado de Deus, e também é chamado de Logos, que é uma referência à palavra criativa ou criadora, é uma referência é uma alusão à divindade, nesse contexto aqui especialmente. Então, Jesus é chamado de Senhor, Senhor dos exércitos, Deus, Verbo, né, ou Logos. Mas não só isso. Isaías 9, 6. Alguém leia, por favor. Isaías 9, 6. Isso. Esse texto fala de quem? De Jesus. Isso me parece que não há muitas controvérsias, né? E Jesus recebe vários nomes aí, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São referências ou são nomes atribuídos à divindade. São aspectos próprios da divindade que esses nomes se referem. Então são nomes divinos. Então veja que Jesus recebe, além de atributos, como foi visto em Isaías mesmo, santo, 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 e outros mais que na Escritura, ele recebe nomes divinos, nomes que são próprios ou que só são adequados para Deus. Jesus os recebe porque Jesus é Deus. Aliás, o texto de João, que foi lido há pouco, é muito claro com relação a isso. É o verdadeiro Deus. Me parece um ponto passivo. E João 1 também diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Não foge muito ao que nós cremos com relação à divindade de Jesus. Então, Jesus recebe o nome Senhor, Senhor dos exércitos, Deus, Verbo, e esses outros aí que nós citamos de Isaías. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ler João 1:3 e Colossenses 1:16. Estão associados aí. João 1:3 e Colossenses 1:16. João 1:3.
Isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada foi feito e se fez. Agora alguém leia Colossenses, capítulo 1, verso 16. Isso. Jesus, considerando isto, o que diz o verso 3 de João 1 e o verso 16 de Colossenses 1, Jesus é o que aí? Sem ele nada que foi feito se fez, por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele é o Criador. Ele é Criador. Jesus recebe a qualificação de ser Criador. Então, e essa qualificação, ou essa referência, é própria da divindade, porque Deus é o Criador. Deus é o Criador. Se Deus é o Criador e Jesus é o Criador, logo, Jesus é Deus. Lembrando que é importante destacar que essas referências são, essas ações, especialmente a visão de Isaías, né, por exemplo, não é só Jesus ali, tá? É Jesus também. A criação, não é só Jesus que está na criação, são atos do Deus triuno, ou Deus trino, certo? Mas como Jesus é Deus, essas referências específicas existem para sustentar esta verdade. Vamos lá, nomes conferidos ao Espírito Santo, nomes divinos, né, conferidos ao Espírito Santo. Isaías 6:8, e outra pessoa leia Atos 28:25, tá? Alguém leia Isaías 6:8 e outra pessoa Atos 28:25. Isto. Agora, Atos 28:25. Pode ler mais. Leia o seguinte. Isso. Essa parte está onde? Isaías 6. Quem disse isso para Isaías? Segundo Paulo. O Espírito Santo. E o verso 8 diz: ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei? Quem é? Então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi, e tal. O Espírito Santo. Então, qual é o nome que o Espírito Santo recebe aí? O nome divino. Não. Senhor. Ele é chamado, em Isaías diz Senhor. Paulo diz que é ele que está dizendo isso para Isaías, para falar com o povo: ouvi, não entendais, vede, não percebais. É o Espírito Santo que diz isso segundo Paulo. E ele é chamado aqui no texto de Isaías 6 de Senhor. É o nome divino. Atos 5, 3 e 4.
Isso. Qual o nome divino que o Espírito Santo recebe aí? Deus. Mentiste ao Espírito Santo. Mentiste a Deus. É isso que João está dizendo. É isso que Pedro está falando. Então, ele recebe o nome de Senhor, recebe o nome de Deus. Vamos olhar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Isso. Duas questões aqui. A primeira é o atributo. O conhecimento é um atributo de Deus, pleno conhecimento, e é o que ele diz aqui do Espírito. O Espírito de Deus conhece a Deus, porque perscruta é a ideia de conhecer plenamente. Conhecimento é uma característica pessoal, de pessoalidade, então, de pessoa, o que sustenta que o Espírito Santo não é um poder impessoal, é uma pessoa, e ele é chamado aqui, ou se infere, ou se refere a ele como Deus. Ninguém conhece a profundidade do ser de Deus, a não ser o próprio Deus. E aí o texto diz que somente o Espírito de Deus pode conhecê-lo, porque é o único capaz de perscrutá-lo. Então, aqui também, Paulo chama ou se refere ao Espírito como Deus. Ninguém mais é capaz de conhecê-lo, a não ser Ele mesmo. E o Espírito Santo, sendo Deus, conhece. Essa é uma prerrogativa também do Filho. Em Mateus capítulo 11, deixa eu me lembrar do versículo 27. Jesus fala assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. A mesma ideia de conhecimento aqui é a ideia de conhecimento lá, usada por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Então, Jesus conhece o Pai, o Espírito conhece o Pai. São distintos e são chamados, ou se infere, que eles sejam Deus, porque o único capaz de conhecer a Deus é o próprio Deus. Essa é uma prerrogativa divina. Tá? Então, o Espírito Santo é chamado tanto de Senhor como de Deus. São nomes próprios, são nomes adequados para a divindade, que são usados para Jesus, no caso o Filho, e para o Espírito Santo. Portanto, testemunhos de que eles são Deus como o Pai, tal qual o Pai é. Mas não é só isso, nós temos também as obras divinas. Me parece desnecessário falarmos das obras de Jesus, do Filho, como obras divinas, né? Poderíamos citar aqui, rapidamente, o texto que já lemos, de João 1:1, João 1:3, especialmente João 1:3, né? Colossenses 1:16, que fala da criação.
as obras do Filho encarnado, né, ele mudando a natureza ou controlando a natureza dos elementos físicos, controlando o poder natural, controlando os espíritos, fazendo coisas extraordinárias, ressuscitando mortos. São coisas que me parece não haver dúvida. Inclusive a própria Escritura diz que as pessoas questionam essa questão, essa situação, porque só Deus poderia fazer aquilo que ele fazia. Então, me parece que não é necessário investirmos tanto tempo citando as obras do Filho como obras divina, porque a Escritura é bem clara com relação a isso. Agora, o Espírito Santo é outra questão, né? Porque o Espírito Santo sempre foi tratado como se fosse um mero poder, não só em redutos mais neopentecostalizados, mas até mesmo em nossos redutos, a falta de entendimento fica parecendo que o Espírito Santo é uma força que nos empodera, mas não é bem assim. É uma pessoa que age com características pessoais, e suas obras são obras pessoais. Vamos olhar aí alguns textos. Gênesis 1, verso 2. Isso. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A presença do Espírito de Deus ali é uma referência à ação criativa do Espírito. Ele compôs a obra da criação. A criação é obra do Deus Trino, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito não apenas estão presentes na criação, mas atuantes na criação. Então, ele age também como Criador, ele participa da obra da criação. E esse pairava aí, não é como se fosse uma nuvem andando, ou um vento, não, é uma pessoa que está sobre aquilo que foi criado até então, está gerindo ali a criação ou o ato criativo, presente no ato criativo. Isso então, a criação é uma obra do Espírito também. Vamos ler aí 1 Coríntios 12, 11. Sim, aqui tem duas coisas que, em dois segmentos atribuídos ao Espírito. Um atributo, que é vontade, ele realiza como lhe apraz, ou como lhe dá prazer, ou segundo a sua vontade, né? E a outra é o que nós estamos vendo, é a obra. Ele realiza essas coisas, ele distribui os dons. A distribuição dos dons é uma obra do Espírito, tanto quanto nós poderíamos olhar para Efésios 1 e perceber ali que a chancela, que o selo de garantia que a igreja jamais deixará de ser igreja, é obra do Espírito. Nós recebemos o penhor do Espírito, é uma obra dele, manter a igreja até o seu resgate, é uma obra do Espírito. Assim, né, nesse caso, distribuir os dons é algo que é realizado, e realizar é uma obra, né, que é própria do Espírito Santo de Deus. Bom, pois não.
Sim, também, né? Mas de forma prática e direta, é a obra dele. É isso aí. Ele que testemunha nosso coração, ele que nos alerta com relação ao pecado, ao erro, ao desvio, é ele que nos ilumina, é ele que nos ensina. Veremos no texto aí, João 16, essa questão. Ele nos conduz à verdade, ele revela a verdade, ele nos conduz ao amadurecimento, mas principalmente ele nos garante, né, com o seu selo, preserva, isso mesmo. Ele é o selo inviolável de Deus, né, porque ele é o próprio Deus. João 16, 13. Isso, veja bem, Jesus está falando do envio do Espírito Santo, né, que ele chama aí de outro Consolador. No capítulo 14, que ele usa a expressão, o outro Consolador, nos dá uma defesa também da divindade do Espírito. Não vou entrar nessa questão, mas aqui Jesus nos diz algumas coisas. Primeira, que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele opera o ato de ensinar, ele age ensinando. Outros poderiam ensinar, beleza, mas só o Espírito Santo é capaz de iluminar, ensinar eficazmente só o Espírito Santo, tá? Mas a questão legal aí é questão inspirativa. O Espírito Santo é o agente inspirador. Se você observar o texto, Jesus fala que ele guiará a verdade, a toda a verdade, e ensinará aquilo que ele ouviu, e revelará as coisas que hão de vir. Isto é inspiração. O Evangelho, a revelação, aquilo que ainda não havia sido dado à igreja, e foi dado por intermédio dos apóstolos depois, dos escritores bíblicos, foi dado pela ação reveladora do Espírito Santo. Então, ele exerce uma obra inspirativa ou inspiradora, no sentido revelacional, e isto é exclusivo de Deus. Deus é quem revela. Ele se revelou lá no início, teofanicamente, se revelou pelos profetas, revelou-se pelos apóstolos no Novo Testamento. Nesse caso, essa revelação, diz o texto, é uma ação do Espírito Santo. Então, é uma obra divina atribuída a ele. Por isto, ele é Deus. Ele recebe nomes divinos e opera obras divinas, tanto quanto o Filho o faz. E, para encerrar, nós vamos chegar no terceiro aspecto. A parte dos atributos nós pincelamos aí no meio, os textos acabam destacando atributos divinos da segunda e terceira pessoa também, que nós pontuamos. Eles recebem culto divino. Tem dois textos que colocam o Filho e Espírito em pé de igualdade com Deus, no que diz respeito ao ato litúrgico ou cultico, tá? Que é Mateus 28, 19 e segunda carta aos Coríntios 13, 14. Alguém pode ler, por favor? Isso. Agora, segundo aos Coríntios 13, 14.
Desculpa, foi ato falho no registro. Isso. É o que a bênção apostólica, né? Ah, veja, o culto é prestado a Deus ou em nome de Deus, certo? Que é a mesma coisa. Nós cultuamos em nome de Deus a Ele. É o culto, é a adoração, certo? Quando a igreja se reúne para adorar, ela o faz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é um culto legítimo. Todas as vezes que nos reunimos para adoração, aqui, ou qualquer outro lugar que a gente se reúna para adoração, nós reunimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Igualmente, isso significa que a adoração que prestamos é a eles, ao único Deus que subsiste em três pessoas. Então, a adoração é ao Pai, é ao Filho e é ao Espírito. Não há uma evidência ou uma sobreposição de qualquer uma das pessoas neste ato cultico, porque o culto é ao Deus Trino. Então, quando a bênção é invocada sobre a igreja, por exemplo, como o texto de Coríntios destaca aí, ao final do culto, também é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Houve toda uma ação de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito, e no final a igreja espera, a igreja anseia, ou a igreja crê que o Pai, o Filho e o Espírito derrame sobre ela sua bênção, o amor, a graça e a consolação, a comunhão do Espírito. São ações divinas, e isto nos remete ao fato de que tanto o Filho quanto o Espírito recebe culto ou adoração que são adequados somente a Deus, certo? Isto também é visto no ato do batismo, texto de Mateus 28, 19. Veja que ali Jesus ordena fazer discípulos, ou seja, trazer adoradores para adorar junto com eles, ensinar a verdade, e então incluí-los no corpo através do sinal visível, que significa que é sinal e selo da aliança, de entrada na aliança, né? É a entrada deles no corpo de Cristo, a inclusão. E isto também é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Paulo aos Efésios fala que, falando da questão da separação entre gentios e judeus, fala que através da obra da cruz, o muro de separação foi derrubado e passaram a ser família de Deus, concidadãos dos santos. Esta inclusão para ser um único corpo que preste culto, ou um único culto a Deus, é feito em nome do Pai, que é cultuado, em nome do Filho, que também é cultuado, e em nome do Espírito, que também é cultuado. Os três agentes, as três pessoas da divindade que recebem o culto, são os agentes em nome de quem aquele que crê é incluído na família de Deus. Portanto, não é só o Pai que é adorado, o Filho e o Espírito também. Por isso estão nessa descrição aí do batismo ou da bênção. Se entra pela obra dos três, se é abençoado pela obra dos três. O culto, portanto, é em nome das três pessoas e é às três pessoas. Pois não. Oi?
Sim. É, muda, assim, em determinado aspecto, né? Porque a oração, nesse caso aí, nessa descrição, leva em consideração a obra de cada um, né? A representatividade do Pai, que é quem é o doador. Então se ora a Ele com gratidão pelo que Ele fez ou pedindo alguma coisa que Ele faça. Ao Filho, que é o mediador, é o acesso ao Pai, e ao Espírito, que é aquele que nos cela, conserta a nossa oração, nos guia para que a nossa oração seja segundo a Escritura, e conduz essa oração a Cristo, ou ao próprio Pai por meio de Cristo, porque o Espírito Santo é o preposto de Jesus, né? Ele continua a obra de Cristo. Entendeu? Mas é uma obra trina. Sim. Isso pode se pedir ao Espírito Santo mesmo, né? Mas a iluminação, normalmente a gente dirige e é um preceito bíblico, né? Orar ao Pai. O ensino de Jesus é esse. A obra do Espírito Santo é iluminar, né? Agora, veja que a oração é uma ação trina também. Os três estão ali, presentes. Pois não. Olha, é de bom tom terminar assim, em nome de Jesus. É uma declaração pública daquilo que se crê de fato, né? Então, quando nós oramos em nome de Jesus, há várias implicações sobre isso, né? Não é o nosso assunto aqui, mas vamos lá, só uma pinceladinha. Orar em nome de Jesus é amplo, porque não significa apenas terminar a oração. Tem um monte de gente que termina a oração assim, e a oração é hipócrita, e não vai ser ouvida, entendeu? Porque a questão é o coração, tá? Agora, é de bom tom, nós aprendemos assim, e a Escritura nos remete a isto, terminar a oração em nome de Jesus, por ser um testemunho público acerca de que méritos nós estamos tomando para ir a Deus, né? Nos méritos dele, através do nome dele, da mediação dele. Mas orar em nome de Jesus vai muito além, porque orar em nome de Jesus é orar como Jesus oraria, entendeu? É por isso que a gente precisa do Espírito Santo para iluminar e consertar as nossas orações. Orar em nome de Jesus não é apenas falar o nome de Jesus no final. Então, assim, tem quem não fale, mas sua oração é em nome de Jesus, porque é uma oração segundo a Escritura, entendeu? É uma oração que Jesus faria, fazendo aqui, eu falo isso com muito temor, né? Mas é uma oração segundo Cristo, né? Uma expressão melhor. É uma oração segundo o Evangelho, levando em consideração o que o Evangelho ensina, o que a Escritura diz. Isso é orar em nome de Jesus. A minha oração é esta, porque se baseia no que Jesus ensina, e eu faço ela segundo os méritos dele. Nós terminamos em nome de Jesus e devemos ter isso em mente, tá? Agora, a pessoa que ora, e não falta gente assim, ora vaidosamente, egoisticamente, ora por questões fúteis e triviais, com motivações pecaminosas. Tem gente que pede a Deus que puna o irmão, que vingue sua causa, ao invés de pedir que Deus tenha misericórdia do seu inimigo, que o redima e tal. Então são orações que não são em nome de Jesus, porque não são orações que Jesus ensinou. Não é algo
que está alinhado com o Evangelho, entendeu? Então há várias implicações, não é só terminar. Agora, é de bom tom que se termine a oração dizendo em nome de Jesus, como testemunho público, né, daquilo que se crê, e como testemunho público, a minha oração é segundo o que Jesus ensina, né? Então, mais ou menos por esse caminho aí. Vamos encerrar?